O grito alto dela fez o bilionário parar, e naquele instante ele soube que ela era diferente. Pela primeira vez ele quis protegê-la, não possuí-la. Aos 32 anos, Leonardo Almeida tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um império empresarial que se estendia por toda a América Latina, uma cobertura de 500 metros quadrados em Moema, com vista panorâmica de São Paulo, uma coleção de carros que custava mais que o PIB de alguns países e uma agenda social repleta de convites dos eventos mais exclusivos do Brasil. Também tinha uma reputação que o precedia onde quer que fosse. O Tubarão de São Paulo, como a imprensa gostava de chamá-lo. Frio, calculista, implacável nos negócios e completamente inacessível no aspecto pessoal. Aos olhos do mundo, Leonardo Almeida era a personificação do sucesso masculino brasileiro. Mas naquela terça-feira de março, enquanto seu motorista dirigia a Mercedes Maybach pelas ruas congestionadas da Faria Lima, Leonardo se sentia mais entediado que vitorioso. Acabara de fechar uma aquisição de 200 milhões de reais, mas a sensação de conquista havia durado exatos 15 minutos. Senhor Leonardo, chamou Paulo, seu motorista há 10 anos. Tem um protesto bloqueando a Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos ter que fazer desvio. Leonardo nem levantou os olhos do laptop onde revisava contratos. Faça o que for necessário. Preciso estar no escritório em 20 minutos. Paulo murmurou algo sobre sorte se conseguir em 40 com esse trânsito, mas Leonardo já havia voltado a se concentrar nos números que dançavam na tela. Números sempre fizeram sentido para ele. Pessoas nem tanto. 15 minutos depois, o carro estava parado no meio de um engarrafamento épico. Leonardo finalmente olhou pela janela e viu uma multidão de pessoas com cartazes, gritando palavras de ordem que ele não conseguia distinguir do interior do veículo blindado. Do que é o protesto? Perguntou mais por curiosidade que por interesse real. Parece que é sobre demissões em massa na construtora Ribeiro em Filhos, respondeu Paulo, baixando ligeiramente o vidro para escutar melhor. Estão exigindo que a empresa negocie com os sindicatos. Leonardo conhecia bem a Ribeiro em Filhos. Havia tentado comprá-la no ano anterior, mas o velho Ribeiro se recusara a vender. Agora, pelo visto, a empresa estava em dificuldades. Talvez fosse a hora de fazer uma nova oferta, mais baixa desta vez. Estava voltando a atenção para o laptop quando algo mudou no tom do protesto. Os gritos se tornaram mais agitados, mais urgentes. Pela primeira vez em anos, Leonardo teve curiosidade suficiente para baixar o vidro e ouvir o que estava acontecendo. Era quando viu a mulher. Ela estava parada em cima de um caixote improvisado, no centro da multidão, gesticulando animadamente enquanto falava. Mesmo à distância, Leonardo podia ver que ela era diferente dos outros manifestantes, não apenas porque era visivelmente mais jovem, devia ter uns 25 anos, mas por causa da forma como comandava a atenção de todos. Ela usava jeans desbotados, uma blusa azul simples e tênis brancos que já tinham visto dias melhores. O cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo prático, e mesmo sem maquiagem, ou talvez exatamente por isso, tinha uma beleza natural que se destacava entre a multidão. Mas o que realmente chamou a atenção de Leonardo foi sua postura. Não havia nada de submisso ou suplicante em sua linguagem corporal. Ela falava com autoridade, com paixão, como alguém que acreditava profundamente no que estava dizendo. Paulo, você consegue ouvir o que ela está falando? Um pouco, senhor. Parece que é algum tipo de líder sindical. Está falando sobre direitos trabalhistas, sobre como as famílias vão sobreviver sem os empregos. Leonardo se inclinou para a frente, tentando ouvir melhor. Havia algo na voz daquela mulher, uma intensidade que cortava através do ruído do trânsito e chegava até ele. Não conseguia distinguir palavras específicas, mas podia sentir a emoção, a convicção. De repente, a multidão ficou mais agitada. Alguns homens de terno, provavelmente seguranças da empresa, apareceram e começaram a se aproximar do grupo. Leonardo viu quando 2 deles se dirigiram diretamente para a mulher no caixote. O que aconteceu em seguida o surpreendeu completamente. A mulher viu os seguranças se aproximando e, em vez de recuar ou tentar fugir, ela fez exatamente o oposto. Plantou os pés firmemente no caixote, levantou o queixo em um ângulo desafiador e soltou um grito que ecoou por toda a avenida. Vocês não vão nos intimidar.
Não era um grito de medo ou desespero. Era um grito de guerra. Um grito que dizia: eu não tenho medo de vocês e eu não vou recuar. Era o grito de alguém que estava disposta a lutar pelo que acreditava, independente das consequências. O som cortou através de todo o ruído da cidade. Carros buzinando, pessoas gritando, sirenes ao longe, como um raio. E fez algo que não acontecia há anos. Fez Leonardo Almeida parar completamente o que estava fazendo e prestar atenção total em outra pessoa. Ele fechou o laptop, guardou o celular e olhou. Realmente olhou para aquela mulher pela primeira vez. E naquele momento, algo se moveu dentro do peito de Leonardo, algo que ele havia trancado há tanto tempo que já nem se lembrava de que existia. Era admiração, mas era mais que isso. Era reconhecimento, como se naquele grito desafiador ele tivesse ouvido algo que andava procurando sem saber: autenticidade. Quando foi a última vez que alguém havia sido completamente, brutalmente honesto em sua presença? Quando foi a última vez que conhecera alguém que não quisesse algo dele, que não tivesse medo dele, que não tentasse impressioná-lo? A mulher continuou falando depois do grito, mas agora os seguranças hesitaram. Outros manifestantes se reuniram ao redor dela, formando uma barreira humana de proteção. Ela havia transformado um momento de intimidação em um momento de união. Cá, senhor? Paulo notou que Leonardo havia ficado completamente imóvel. O trânsito está liberando. Podemos seguir? Leonardo continuou olhando para a mulher por mais alguns segundos. Ela havia descido do caixote e estava conversando intensamente com algumas pessoas, gesticulando de forma expressiva, claramente planejando os próximos passos do protesto. Senhor Leonardo, Paulo insistiu. Quem é ela? Leonardo perguntou, mais para si mesmo que para o motorista. Como assim, senhor? A mulher. Aqui estava discursando. Você sabe quem é? Paulo olhou pela janela, tentando identificar de quem seu patrão estava falando. Não sei, senhor. Quer que eu descubra? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, ainda observando a manifestante que havia conseguido fazer algo que pouquíssimas pessoas conseguiam: capturar completamente sua atenção. Sim, disse finalmente. Descubra tudo sobre ela, porque Leonardo Almeida acabara de perceber que pela primeira vez em anos havia encontrado alguém que ele realmente queria conhecer. Valentina Costa sempre soube que não tinha nascido para ser invisível. Aos 26 anos, ela havia aprendido que no mundo em que vivia, um mundo de disparidades gritantes entre ricos e pobres, de empresários poderosos que tomavam decisões que afetavam milhares de vidas sem pensar duas vezes, ser invisível significava ser irrelevante. E Valentina se recusava a ser irrelevante. Filha de um operário metalúrgico e de uma costureira, ela havia crescido em Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. Conseguira uma bolsa para estudar direito na PUC através de muito suor, noites em claro estudando depois de trabalhar o dia inteiro, e uma determinação férrea de que mudaria sua realidade e a de pessoas como ela. Agora, 3 anos depois de formada, trabalhava como advogada sindical e descobrira que tinha talento para transformar indignação em ação. Era ela quem organizava os protestos, quem negociava com empresários recalcitrantes, quem subia em caixotes improvisados para gritar verdades que ninguém queria ouvir. E naquela terça-feira estava especialmente furiosa. Val, você precisa ver isso, disse Marcos, seu assistente e melhor amigo, entrando no pequeno escritório que eles dividiam no centro da cidade. Ele segurava uma pilha de documentos e tinha uma expressão preocupada. Se é mais uma empresa tentando burlar as leis trabalhistas, Marcos, eu juro que vou gritar tão alto que vão ouvir no Palácio dos Bandeirantes, resmungou Valentina, sem levantar os olhos dos contratos que estava analisando. É pior. É sobre a Ribeiro em Filhos. Agora Valentina olhou para cima. A construtora Ribeiro em Filhos era um dos casos mais importantes que estavam acompanhando. A empresa estava demitindo funcionários em massa, alegando dificuldades financeiras, mas se recusava a negociar indenizações justas ou programas de recolocação. Fala, disse ela, estendendo a mão para pegar os papéis. Cheguei mais cedo hoje e encontrei estes documentos que alguém deixou debaixo da nossa porta. Acho que é algum funcionário da empresa que quer denunciar. Marcos se sentou na cadeira de plástico em frente à mesa de Valentina. Val, a situação é muito pior do que pensávamos. Valentina leu rapidamente os documentos.
Eram extratos bancários, relatórios financeiros internos, e-mails entre executivos. À medida que lia, sua indignação crescia. Eles estão mentindo, disse ela, a voz baixa, mas carregada de fúria. A empresa não está em dificuldades financeiras. O lucro líquido do último trimestre foi de 15 milhões de reais. Continue lendo. Valentina virou a página e encontrou cópias de e-mails entre o CEO da Ribeiro em Filhos e uma empresa de consultoria. O conteúdo a fez pular da cadeira. Eles estão demitindo os funcionários propositalmente para reduzir custos e ficar mais atraentes para uma possível aquisição? Sua voz subiu uma oitava. Marcos, isso é criminoso. E tem mais. Olha os e-mails da última semana. Valentina leu e sentiu o sangue ferver. A empresa não apenas estava mentindo sobre suas dificuldades financeiras, como também estava planejando vender para um grupo investidor que tinha planos de automatizar completamente as operações, eliminando mais da metade dos empregos restantes. 300 famílias, Marcos. 300 famílias vão ficar sem sustento para encher o bolso de meia dúzia de acionistas. O que você quer fazer? Valentina se levantou e começou a andar de um lado para outro no escritório pequeno. Era assim que ela pensava melhor, em movimento, processando informações enquanto o corpo liberava a energia da indignação. Vamos organizar um protesto hoje mesmo, na frente da sede da empresa, e vamos tornar essas informações públicas. Val, você tem certeza? Se eles descobrirem de onde veio o vazamento, podem processar a gente por difamação, invasão de privacidade, que processem. Valentina parou de andar e olhou diretamente para Marcos. Marcos, minha avó trabalhou como faxineira a vida inteira em empresas que nem sabiam o nome dela. Minha mãe ainda trabalha 12 horas por dia costurando para patrões que acham que ela deveria ser grata por ganhar salário mínimo. Eu não vou ficar quieta vendo mais 300 famílias serem jogadas na rua por ganância pura. Marcos sorriu. Conhecia Valentina há anos e sabia que quando ela fazia aquela cara determinada, não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. Está bem. O que precisa que eu faça? Nas 2 horas seguintes, eles organizaram tudo. Marcos ligou para os líderes sindicais, Valentina preparou um discurso baseado nas informações vazadas, e às 2 da tarde já havia uma multidão de mais de 100 pessoas na frente do prédio espelhado da Ribeiro em Filhos na Brigadeiro Luiz Antônio. Valentina estava no centro do grupo, em cima de um caixote de madeira que alguém havia trazido, explicando para a multidão exatamente o que a empresa estava fazendo com seus funcionários. Eles querem que vocês acreditem que esta empresa está quebrada, gritava ela, sua voz carregando paixão e indignação. Mas a verdade é que eles tiveram lucro de 15 milhões no último trimestre, 15 milhões, e ainda assim querem jogar 300 famílias na rua. A multidão reagiu com gritos de protesto. Valentina sentia a energia coletiva, a união de pessoas que finalmente entendiam que estavam sendo enganadas. Eles acham que somos estúpidos, continuou ela. Acham que vamos aceitar calados enquanto eles enchem os bolsos às custas do nosso suor. Foi quando viu os seguranças se aproximando. 2 homens de terno escuro, caminhando com aquela postura intimidatória que ela conhecia bem. Era sempre assim. Quando as pessoas começavam a se organizar, quando começavam a questionar, apareciam os homens de terno para tentar calar a voz de quem incomodava. Mas Valentina não era o tipo de pessoa que se calava facilmente. Quando os seguranças chegaram perto do caixote onde ela estava, em vez de recuar, ela fez exatamente o oposto. Plantou os pés firmemente, olhou diretamente nos olhos deles e canalizou toda a sua indignação, toda a sua revolta com as injustiças que presenciava diariamente, em um grito que saiu direto da alma. Vocês não vão nos intimidar. O grito ecoou pela avenida inteira. Valentina viu motoristas pararem de buzinar para olhar, pedestres pararem na calçada, até mesmo os seguranças hesitarem. Era como se, por um momento, ela tivesse conseguido quebrar a inércia da cidade e fazer com que todos prestassem atenção no que estava acontecendo ali. E funcionou. Os outros manifestantes se reuniram ao seu redor, formando uma barreira humana. Os seguranças perceberam que não poderiam intimidá-la sem causar um incidente ainda maior, e recuaram. Valentina continuou falando por mais 20 minutos, detalhando as informações que havia descoberto, explicando os direitos dos trabalhadores, organizando os próximos passos da mobilização.
Quando finalmente desceu do caixote, estava exausta, mas satisfeita. Acho que conseguimos chamar a atenção, disse Marcos aproximando-se dela. Era exatamente isso que queríamos. Valentina prendeu os cabelos que haviam se soltado durante o discurso. Agora precisamos garantir que a imprensa pegue essa história. Enquanto organizavam o material para levar aos jornalistas, Valentina não fazia ideia de que havia chamado a atenção de alguém muito mais poderoso que os repórteres locais. Não sabia que a poucos metros dali, dentro de uma Mercedes Maybach blindada, um dos homens mais ricos do Brasil havia ficado completamente fascinado por seu grito de guerra. E certamente não imaginava que nas próximas 48 horas sua vida mudaria completamente por causa daquele momento de pura autenticidade em que decidiu que não se curvaria para ninguém. Porque às vezes, quando você se recusa a ser invisível, as pessoas mais inesperadas começam a prestar atenção. Leonardo Almeida não era homem de meias medidas. Quando queria alguma coisa, mobilizava todos os recursos necessários para consegui-la. E naquelas 48 horas seguintes ao protesto, ele queria entender quem era aquela mulher que havia conseguido fazer algo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam, deixá-lo genuinamente curioso. Encontrou as informações? Perguntou para Rodrigo Mendes, seu chefe de segurança e investigação particular, enquanto tomavam café em seu escritório, no 400º andar do edifício Almeida Corp. Rodrigo abriu uma pasta discreta e colocou uma série de documentos sobre a mesa de vidro. Valentina Costa, 26 anos, advogada formada pela PUC com bolsa integral, especializada em direito trabalhista e sindical. Rodrigo folheou as páginas enquanto falava. Nasceu e cresceu em Cidade Tiradentes, filha de José Costa, metalúrgico aposentado, e Maria Costa, costureira, irmã mais velha de 2 meninos. Leonardo pegou uma das fotos anexadas ao relatório. Era uma foto oficial da OAB, mas mesmo no formato formal, ele podia ver a determinação nos olhos dela. Continue. Trabalha num escritório pequeno no centro com um parceiro, Marcos Silva. Eles se especializaram em casos trabalhistas para pessoas de baixa renda. Rodrigo hesitou antes de continuar. Leonardo, o faturamento anual deles é menor que o que você gasta em combustível dos jatos em um mês. E mesmo assim, ela conseguiu organizar um protesto de 100 pessoas em 2 horas, murmurou Leonardo, impressionado. Há mais. Ela tem um histórico. Nos últimos 3 anos, esteve envolvida em pelo menos 15 grandes mobilizações trabalhistas. Ganhou 8 dos 10 processos que levou aos tribunais contra empresas de grande porte. Leonardo levantou as sobrancelhas. Era um índice de vitórias impressionante para qualquer advogado. Ainda mais para alguém tão jovem. Rodrigo, quero que você descubra onde ela vai estar hoje à noite. Senhor, quero conhecê-la pessoalmente. Rodrigo pareceu desconfortável. Leonardo, posso dar uma opinião? Vocês são de mundos completamente diferentes. Ela dedica a vida a processar pessoas como você. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Exatamente por isso quero conhecê-la. Naquela noite, às 8 horas, Leonardo estava sentado no bar do Copacabana Palace. Não, pensou melhor. Valentina jamais estaria no Copacabana Palace. Verificou novamente as informações que Rodrigo havia conseguido. Ela estava em um pequeno boteco na Vila Madalena, celebrando uma vitória judicial com colegas de profissão. Leonardo nunca havia estado em um boteco de verdade. Sua vida social se resumia a restaurantes estrelados, clubes exclusivos e eventos privados. Mas às 21h30, ele se encontrava parado na frente do Bar do Zé, um estabelecimento simples com mesas de plástico na calçada e música popular brasileira saindo dos alto-falantes. Trocara o terno Armani por jeans e uma camisa social sem gravata, o mais informal que seu guarda-roupa permitia. Mesmo assim, se sentia deslocado como um alienígena. Valentina estava sentada numa mesa no fundo, rodeada por 5 outras pessoas, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história. Usava um vestido amarelo simples e ria com uma naturalidade que Leonardo não via em seus círculos sociais há anos. Ele ficou observando por alguns minutos, fascinado pela forma como ela comandava a atenção do grupo sem esforço. Não era dominação, era magnetismo natural. "Posso ajudá-lo?" perguntou o garçom, um homem de meia idade com um avental manchado de cerveja.
Hum, uma cerveja, por favor. Que marca? Leonardo percebeu que não fazia ideia de quais cervejas um lugar como aquele serviria. A mais popular? O garçom o olhou estranhamente, mas trouxe uma Brahma gelada. Leonardo pegou a garrafa e, respirando fundo, caminhou na direção da mesa de Valentina. Quando chegou perto, pôde ouvir o que ela estava falando. E aí o juiz olhou para o advogado da empresa e disse: Doutor, o senhor está me dizendo que uma empresa que lucrou 15 milhões no último trimestre não tem dinheiro para indenizar funcionários demitidos injustamente? Ela imitou a voz grave do juiz, fazendo o grupo explodir em risos. A cara do cara foi impagável. Com licença, disse Leonardo, aproximando-se da mesa. 6 pares de olhos se voltaram para ele, mas Leonardo só conseguia se concentrar nos de Valentina. De perto, eles eram ainda mais expressivos, castanhos com pequenos pontos dourados que brilhavam sob a luz do bar. Sim, disse ela claramente sem reconhecê-lo. Você é Valentina Costa, certo? A advogada que organizou o protesto na Brigadeiro Luiz Antônio ontem? Imediatamente, a expressão dela mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma cautela profissional que Leonardo conhecia bem. Era a mesma expressão que ele usava quando alguém se aproximava dele com segundas intenções. Depende de quem quer saber, respondeu ela, cruzando os braços. Leonardo Almeida, disse ele, estendendo a mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na mesa claramente reconheceram o nome. Marcos, que Leonardo identificou pelas fotos do relatório, sussurrou: Puta merda, bem baixinho. Valentina olhou para a mão estendida por alguns segundos antes de apertá-la brevemente. O que você quer, Sr. Almeida? A frieza na voz dela o surpreendeu. Estava acostumado com pessoas que ficavam nervosas ou excessivamente simpáticas em sua presença. Valentina estava sendo apenas educadamente hostil. Conversar com você, se me permite. Sobre o quê? Sobre ontem. Sobre seu discurso. Valentina se levantou, e Leonardo notou que mesmo com saltos baixos ela era mais alta do que esperava. Devia ter uns 1,70. Pessoal, vocês se importam se eu conversar com o senhor aqui fora? Disse ela para os amigos. Não deve demorar. Fora do bar, sob a luz amarelada dos postes da Vila Madalena, Valentina cruzou os braços e encarou Leonardo diretamente. Não havia nada de submisso em sua postura. Ela o estudava com a mesma intensidade com que ele a estudava. Então, senhor Almeida, o que exatamente um bilionário está fazendo num boteco da Vila Madalena procurando uma advogada sindical? Perguntou ela sem rodeios. Leonardo sorriu involuntariamente. Ela era ainda mais direta pessoalmente do que havia parecido durante o protesto. Curiosidade, respondeu honestamente. Curiosidade sobre o quê? Sobre você. Sobre como conseguiu organizar uma mobilização de 100 pessoas em 2 horas. Sobre como alguém da sua idade já ganhou 8 processos contra empresas de grande porte. Valentina o olhou com desconfiança. Você me investigou. Não era uma pergunta, era uma constatação, e havia irritação em sua voz. Sim. Por quê? Leonardo hesitou. Como explicar que havia ficado fascinado por um grito de guerra, que pela primeira vez em anos havia encontrado alguém que parecia completamente autêntica? Porque ontem, quando você gritou daquele caixote, foi a primeira vez em muito tempo que vi alguém lutar por alguma coisa de verdade. Não por dinheiro, não por status, mas por convicção real. Valentina o estudou por um longo momento. E isso te impressionou? Muito. Por que você se importaria com isso? Você é exatamente o tipo de pessoa contra quem eu luto todos os dias. A observação foi direta e dolorosa por sua precisão. Explique. Você é bilionário, Sr. Almeida. Seu patrimônio vale mais que o PIB de alguns países. Enquanto isso, metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico. Valentina gesticulou passionalmente. Você vive numa bolha de privilégios, enquanto pessoas como meus pais trabalham 60 horas por semana por salário mínimo. Aí você acha que eu não tenho o direito de admirar alguém que luta por essas pessoas? Acho que você pode admirar à vontade, mas suspeito das suas motivações. Quais motivações? Sei lá. Talvez você queira me comprar. Talvez queira que eu pare de incomodar empresas amigas suas. Talvez seja só uma fantasia de rico entediado que quer se sentir virtuoso conversando com uma defensora do povo. Ela fez aspas no ar com os dedos.
A análise cínica o atingiu como um soco no estômago, principalmente porque havia um grão de verdade ali. Leonardo realmente estava entediado com sua vida, e talvez houvesse mesmo algo de voyeurístico em sua fascinação com Valentina. E se eu dissesse que você está errada? Que minhas motivações são diferentes? Que motivações? Leonardo respirou fundo. Estava prestes a admitir algo que nem havia admitido completamente para si mesmo. Talvez eu tenha percebido que minha vida está vazia, que tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tenho nada que realmente importe. E ontem, vendo você lutar por aquelas pessoas, percebi que faz anos que não sinto paixão por nada. Valentina piscou, claramente não esperando por essa honestidade. E você acha que conversar comigo vai resolver seus problemas existenciais? Não sei, mas gostaria de tentar descobrir. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, processando suas palavras. Leonardo podia ver o conflito em seus olhos, entre a desconfiança natural que tinha de pessoas como ele e a curiosidade sobre suas motivações. Senhor Almeida, posso ser direta? Por favor. Nós somos de mundos completamente diferentes. Eu luto contra pessoas como você. Meu trabalho é processar empresas que exploram funcionários, que burlam leis trabalhistas, que colocam lucro acima de vidas humanas. Ela pausou. Você pode ser uma exceção, pode ser diferente dos outros bilionários, mas as estatísticas estão contra você. E se eu quisesse provar que sou diferente? Como? Leonardo não tinha resposta para isso. Pela primeira vez em anos, ele estava em uma situação onde não podia simplesmente comprar o que queria ou usar sua influência para conseguir algo. Não sei, admitiu, mas gostaria da oportunidade de tentar. Valentina o estudou novamente, e Leonardo teve a impressão de que ela estava lendo muito mais dele do que ele conseguia esconder. Uma oportunidade para quê, exatamente? Para conhecer você, para entender seu mundo, para aprender algo, talvez. Aprender o quê? Como ser uma pessoa melhor. A resposta saiu mais vulnerável do que Leonardo pretendia. Ele viu surpresa nos olhos de Valentina, como se ela não esperasse por essa sinceridade. Senhor Almeida, Leonardo. Leonardo, você realmente acha que eu posso te ensinar alguma coisa? Acho que você já me ensinou. Em 2 minutos de conversa, você me forçou a admitir coisas sobre mim mesmo que eu venho evitando há anos. Valentina sorriu então, o primeiro sorriso genuíno desde que ele se aproximara da mesa. Isso é verdade. Você parece menos blindado que eu esperava. Posso interpretar isso como um elogio? Pode interpretar como uma observação. Ela verificou o horário no celular. Leonardo, preciso voltar para meus amigos. Eles devem estar achando que você me sequestrou. Posso vê-la novamente? Por quê? Porque esta é a conversa mais honesta que tive em anos. E porque tenho a sensação de que você pode me mostrar coisas que eu nem sabia que estava perdendo. Valentina hesitou, claramente dividida. Se eu disser sim, você precisa entender uma coisa. Eu não vou mudar quem sou ou o que faço por causa de você. Vou continuar processando empresas que exploram trabalhadores. Vou continuar organizando protestos. Vou continuar sendo exatamente quem sempre fui. Eu não quero que você mude nada. É exatamente quem você é que me interessa. Está bem. Valentina suspirou. Almoço amanhã, 12h. Mas não em lugar chique. Tem uma padoca na Rua Augusta, perto do meu escritório. Padaria São Bento. Conhece? Leonardo definitivamente não conhecia, mas assentiu mesmo assim. Vou encontrar. E Leonardo, venha de roupa normal. Se você aparecer de terno de R$ 5.000, eu vou embora na hora. Enquanto ela voltava para o bar, Leonardo ficou parado na calçada, processando o que havia acabado de acontecer. Havia conseguido um encontro com Valentina Costa, mas mais importante que isso, havia sido completamente honesto com alguém pela primeira vez em anos, e a sensação era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Leonardo acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha, ansiedade. Fazia anos que não se sentia ansioso por um compromisso social. Geralmente, seus encontros eram previsíveis. Jantar em restaurantes caros com pessoas que queriam algo dele, conversas sobre negócios, sorrisos calculados, mas um almoço numa padoca da Augusta, com uma advogada sindical que havia deixado claro que não se impressionava com seu dinheiro, isso era território completamente desconhecido. Às 10 da manhã,
Estava parado diante do closet tentando decifrar o que seria roupa normal no vocabulário de Valentina. Seus jeans mais caros custavam R$ 2.000 e pareciam novos demais. Suas camisetas eram todas de grife. Até mesmo seus tênis eram limitados e colecionáveis. Finalmente, optou por uma calça jeans azul escura, uma camiseta branca simples, que ainda assim tinha uma etiqueta discreta da Hugo Boss, e um tênis Nike básico. Olhou-se no espelho e se sentiu como se estivesse fantasiado. "Senhor Leonardo", disse Paulo quando ele desceu para a garagem. "Qual carro vamos usar hoje?" Leonardo olhou para a fileira de veículos. A Lamborghini, a Ferrari, a Mercedes Maybach, a BMW M3. Todos gritavam bilionário de longe. "Na verdade, Paulo, hoje vou dirigir sozinho." Pegou as chaves do BMW, o mais discreto da coleção. "E vou de metrô." Paulo o olhou como se ele tivesse anunciado que ia voar para a lua. "Senhor, preciso me misturar, aprender como pessoas normais se locomovem." O metrô foi uma experiência reveladora. Leonardo não andava em transporte público há mais de 15 anos. Comprou o bilhete, consultou o mapa, pegou o trem lotado da linha azul. Estava cercado de pessoas que claramente saíam de casa às 6 da manhã para trabalhar, que dividiam fones de ouvido com os filhos, que levavam marmitas em sacolas plásticas. Era um mundo funcionando em paralelo ao seu. Um mundo que ele financiava através de impostos, mas nunca havia realmente visto. A padaria São Bento ficava numa esquina movimentada da Augusta, espremida entre uma loja de roupas usadas e um salão de beleza popular. Tinha mesas de fórmica vermelha, cadeiras de plástico e um balcão com salgados que pareciam ter sido feitos naquela manhã. Valentina já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa no fundo, lendo algo no celular. Usava jeans claros, uma blusa verde simples e tênis All-Star pretos. Sem maquiagem, com os cabelos soltos nos ombros, estava ainda mais bonita que na noite anterior. "Chegou", disse ela, olhando para cima quando Leonardo se aproximou. "Pontos para você por não ter vindo de terno. Prometi que viria de roupa normal." "Essa é sua versão de roupa normal?" Valentina riu apontando para a camiseta dele. "Leonardo, essa camiseta custa mais que o salário mínimo." Leonardo olhou para a própria roupa, constrangido. "Como você sabe?" "Porque meu trabalho é conhecer a diferença entre o mundo dos ricos e o mundo dos pobres." Ela gesticulou para que ele se sentasse. "Mas pelo menos você tentou. Isso conta alguma coisa." Leonardo se sentou na cadeira de plástico, que era surpreendentemente confortável. "Já pediu alguma coisa?" "Ainda não. Estava esperando você para pedir." Valentina chamou a garçonete com um aceno. "Dona Marlene, pode vir aqui?" Uma mulher de meia-idade com avental floreado e sorriso caloroso se aproximou da mesa. "Oi, minha filha. Como está? Fazia tempo que não vinha aqui." "Estou bem, Dona Marlene." "Apresento o Leonardo." Valentina gesticulou na direção dele. "Leonardo, esta é a Marlene. Ela faz o melhor pão de açúcar da cidade." "Muito prazer, Dona Marlene", disse Leonardo estendendo a mão. Marlene apertou sua mão com firmeza, estudando-o com curiosidade maternal. "Prazer, querido. Primeira vez aqui?" "Sim, senhora." "Então você precisa experimentar nossa especialidade. Vou trazer 2 pães de açúcar, 2 cafés com leite e um misto quente para dividir. Pode ser?" "Perfeito", respondeu Valentina antes que Leonardo pudesse falar. Quando Marlene se afastou, Valentina se virou para ele. "Primeira lição sobre o mundo real. Em lugares como este, você não pede caviar e champanhe. Você come pão de açúcar e café com leite e agradece por ser gostoso e barato." "Entendi." Leonardo olhou ao redor da padaria, observando os outros clientes. "Valentina, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "Como você sabia que eu nunca havia estado num lugar assim?" "Porque você está olhando para tudo como se fosse um museu." Ela sorriu. "Leonardo, quando foi a última vez que você esteve em contato com pessoas que realmente precisam trabalhar para sobreviver?" A pergunta o pegou desprevenido. Leonardo tentou se lembrar e percebeu que não conseguia. "Não sei. Faz muito tempo. E não acha isso problemático? Tomar decisões que afetam milhares de pessoas sem conhecer a realidade delas? Eu nunca pensei sobre isso nesses termos." Dona Marlene voltou com o pedido, interrompendo a conversa. O pão de açúcar estava quente e macio, com um perfume caseiro que fez Leonardo perceber
que estava com fome de verdade. Não a fome calculada que sentia nos restaurantes caros, mas fome real, humana. Está bom? Perguntou Valentina, notando a expressão surpresa dele. Está delicioso. Leonardo deu outra mordida. Sério, é melhor que muitas coisas que comi em restaurantes 5 estrelas. Porque foi feito com carinho, não com pretensão. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Leonardo observava Valentina interagir com outros clientes que a cumprimentavam, com Dona Marlene que parava para conversar, com o mundo pequeno mas acolhedor ao redor dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ele finalmente. Depende de quão pessoal. Por que você virou advogada? E especificamente advogada sindical? Valentina terminou de mastigar antes de responder. Porque quando eu tinha 12 anos, meu pai foi demitido injustamente da metalúrgica onde trabalhava há 15 anos. Sua voz ficou mais séria. O chefe dele inventou uma acusação de roubo para se livrar dos funcionários mais velhos, que custavam mais caro. E o que aconteceu? Meu pai não conseguiu provar a inocência, porque não tinha dinheiro para contratar um advogado bom. Ficou desempregado por 8 meses. Valentina mexeu o café, perdida na memória. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos. Eu tive que cuidar dos meus irmãos menores depois da escola. Vi minha família inteira se despedaçando por causa da ganância de um homem que ganhava em 1 mês o que meu pai ganhava em 1 ano. Leonardo sentiu algo desconfortável no estômago. Não era exatamente culpa, mas era próximo disso. Sinto muito. Não quero que sinta pena, quero que entenda. Valentina o olhou diretamente. Naquele dia, eu decidi que quando crescesse, seria eu quem defenderia pessoas como meu pai. Pessoas que trabalham duro, que são honestas, mas que não têm poder para se defender quando alguém poderoso decide que elas são descartáveis. E conseguiu. Você venceu 8 dos 10 casos que levou aos tribunais. Consegui algumas vitórias, é verdade. Mas para cada caso que ganho, há centenas que nem chegam até mim. Ela suspirou. Leonardo, o sistema é desigual por design. Pessoas como você podem contratar os melhores advogados do país. Pessoas como meu pai mal conseguem pagar as custas processuais. Leonardo ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. E é por isso que você me vê como inimigo. Não como inimigo pessoal, mas como parte de um sistema que perpetua desigualdades. Valentina se inclinou para a frente. Leonardo, você parece ser uma pessoa decente, mas decência individual não muda estruturas. E enquanto você acumula bilhões, milhares de pessoas não conseguem pagar remédios básicos. E se eu quisesse mudar isso? Fazer algo diferente? Como? Leonardo hesitou. Estava prestes a aventurar em território que nem ele mesmo havia explorado completamente. Não sei ainda, mas conversar com você está me fazendo questionar coisas que sempre aceitei como normais. Valentina o estudou por um longo momento. Leonardo, posso te dar um conselho? Claro. Não mude por mim, ou para me impressionar. Se você realmente quer fazer diferença, faça porque é o certo. Porque você percebeu que ter mais dinheiro do que consegue gastar enquanto outras pessoas passam necessidade é moralmente questionável. E se eu disser que já percebi isso? Então eu diria que este é apenas o primeiro passo. Perceber é fácil. Agir é difícil. O que você sugere? Valentina sorriu e havia algo desafiador em seus olhos. Que tal você passar um dia vendo como a outra metade vive? De verdade, não como turista. Como assim? Venha comigo amanhã. Tenho que visitar uma família de um trabalhador que foi demitido injustamente. Quero que você veja o que suas decisões empresariais causam na vida real das pessoas. Leonardo sentiu um friozinho no estômago. Era exatamente o tipo de confronto com a realidade que ele havia evitado a vida inteira, mas também era exatamente o que precisava. Está bem, disse ele. Eu vou. No dia seguinte, Leonardo se encontrou dirigindo pelas ruas de Cidade Tiradentes, um bairro que ficava a apenas 40 quilômetros de sua cobertura em Moema, mas que poderia estar em outro planeta. Seguia o carro simples de Valentina por ruas estreitas, casas pequenas grudadas umas nas outras, crianças brincando em calçadas esburacadas. Pararam em frente a uma casa térrea simples, com portão de ferro pintado de azul descascado, e um pequeno jardim onde alguém tentava cultivar rosas numa lata velha de tinta. Chegamos, disse Valentina, quando ele desceu do carro. Leonardo, antes de entrarmos, preciso que entenda uma coisa.
A família Oliveira está passando por um momento muito difícil. Quero que observe, que escute, mas que seja respeitoso. Claro. E outra coisa, eles não sabem quem você é. Para eles, você é apenas um amigo meu que está me acompanhando. Vamos manter assim? Leonardo assentiu, começando a entender a magnitude do que estava prestes a ver. Valentina bateu no portão com familiaridade. Uma mulher de uns 45 anos abriu, magra, com cabelos grisalhos presos num coque simples e olhos que carregavam um cansaço profundo. Theo? O rosto da mulher se iluminou ao ver Valentina. Entre, menina, estava te esperando. Oi, dona Conceição. Como estão as coisas? Valentina abraçou a mulher com carinho genuíno. Este é o Leonardo, amigo meu. Muito prazer, dona Conceição, disse Leonardo estendendo a mão. Prazer, meu filho, entrem, entrem. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa. A sala de estar tinha um sofá de 2 lugares, uma televisão antiga, algumas fotografias de família nas paredes e um crucifixo sobre a porta. Tudo estava organizado com capricho, mas Leonardo podia ver os sinais de dificuldade financeira. O sofá estava desbotado, a televisão era de tubo, havia remendos cuidadosos nas cortinas. Senta aí, minha filha. Vou buscar o Joselito. Conceição saiu, deixando Leonardo e Valentina sozinhos por alguns momentos. Leonardo, sussurrou Valentina, quero que preste atenção em tudo. Esta família era classe média até 3 meses atrás. Joselito Oliveira entrou na sala acompanhado da esposa. Era um homem de 50 anos, com mãos calejadas e postura ereta, apesar das circunstâncias. Cumprimentou Leonardo com firmeza, mas havia algo diminuído em seus olhos. Val, trouxe todos os documentos que você pediu, disse ele, entregando uma pasta amassada. E consegui os depoimentos de 2 colegas que presenciaram o que aconteceu. Ótimo, seu Joselito. Vamos revisar tudo. Valentina se virou para Leonardo. Seu Joselito trabalhou por 18 anos como supervisor na Construções Delta. Há 3 meses, foi demitido sob acusação de negligência que resultou num pequeno acidente na obra. Mas foi mentira, doutor, disse Joselito, dirigindo-se a Leonardo com o respeito automático que pessoas de sua geração tinham por qualquer um que parecesse ter estudo. Eu não estava nem na obra no dia do acidente. Estava em casa, de atestado médico, por causa de uma cirurgia no joelho. E o senhor tem como provar isso? Perguntou Leonardo. Tenho o atestado, a receita médica, até a nota da farmácia. Joselito abriu a pasta com dedos trêmulos. Mas o advogado da empresa disse que eu podia ter falsificado tudo. Leonardo sentiu indignação crescer no peito. Conhecia a Construções Delta. Havia considerado fazer negócios com eles no passado. E por que eles fariam isso? Inventar uma acusação falsa? Porque eu estava próximo dos 55 anos, doutor. Joselito suspirou pesadamente. Funcionário mais velho custa mais caro. Plano de saúde, possibilidade de aposentadoria, salário mais alto por tempo de casa. É mais barato contratar 3 jovens pelo que eles pagavam para mim. Joselito, disse Valentina gentilmente, conta para o Leonardo como tem sido estes 3 meses. O homem olhou para a esposa, que assentiu encorajadoramente. Tem sido difícil, doutor. Muito difícil. Sua voz começou a falhar. 18 anos trabalhando na mesma empresa, nunca faltei sem justificativa, nunca causei problema, sempre cumpri minha obrigação. E de uma hora para outra, virei ladrão, mentiroso, negligente. O pior não é nem o dinheiro, interferiu Conceição. É a vergonha. Os vizinhos cochichando, os parentes olhando estranho, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada. Leonardo olhou ao redor da casa novamente, notando detalhes que havia perdido antes. Havia uma televisão maior encostada na parede, claramente quebrada. Uma mesa de jantar que acomodaria mais pessoas, mas com apenas 2 cadeiras. Sinais de uma vida que estava sendo desmontada, peça por peça. Vocês tiveram que vender coisas? Perguntou Leonardo suavemente. Algumas, admitiu Conceição. A televisão boa, 2 cadeiras, o micro-ondas e... Ela hesitou olhando para o marido. E minha moto, completou Joselito, a voz carregada de dor. Era o meu transporte para procurar trabalho, mas tivemos que vender para pagar o aluguel. Agora ele vai a pé para as entrevistas, disse Conceição. Sai de manhã, volta à tardinha. 3 meses procurando emprego e nada. Dizem que ele é velho demais.
ou que não confiam por causa da demissão por justa causa. Leonardo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Aquela família estava sendo destroçada por uma mentira corporativa, por uma decisão fria de planilha que tratava seres humanos como números descartáveis. Tem filhos? Perguntou ele. 2, respondeu Conceição com orgulho. A Mariazinha está na faculdade, bolsa integral de enfermagem. O Pedrinho tem 16, está no 2º ano do ensino médio. Garoto inteligente sempre tirou nota boa. E como eles estão lidando com a situação? Joselito e Conceição trocaram um olhar carregado de dor. A Maria quer trancar a faculdade para trabalhar e ajudar em casa, disse Conceição. Digo para ela que não, que é para continuar estudando, mas está difícil. E o Pedro? Sua voz falhou. O Pedro começou a trabalhar num mercadinho depois da escola. Deveria estar estudando, brincando, sendo adolescente. Mas está trabalhando para ajudar a pagar comida. Leonardo sentiu náusea física. Uma família inteira tinha sua vida virada de cabeça para baixo porque uma empresa decidiu que era mais lucrativo demitir um funcionário experiente e inventar uma justificativa para não pagar indenização. Seu Joselito, disse Valentina, mostre para o Leonardo o quanto vocês gastavam antes e quanto gastam agora. Joselito pegou uma caderneta gasta e abriu numa página cheia de anotações cuidadosas. Antes meu salário era R$ 3.500. A gente conseguia pagar aluguel de 1.200, mercado de 600, uma janta fora uma vez por mês, presente no aniversário das crianças. Ele virou a página. Agora, com o seguro-desemprego que está acabando e o que o Pedro consegue no mercadinho, temos R$ 1.100 por mês, aluguel de 800, mercado de 200 e olha lá. R$ 200 de mercado para 4 pessoas? Perguntou Leonardo incrédulo. A gente se vira, disse Conceição com dignidade. Arroz, feijão, ovo, uma carne quando dá. Dona Maria da esquina às vezes dá uma verdura que está passando. A gente não morre de fome, mas... Não é vida, doutor, não é vida. Leonardo olhou para aqueles 2 rostos, pessoas dignas, trabalhadoras, que haviam construído uma vida modesta, mas honesta, e que agora estavam vendo tudo desmoronar por pura ganância empresarial. Valentina, disse ele suavemente, quais são as chances de vocês ganharem esse processo? Boas. As provas são sólidas, mas vai demorar pelo menos 1 ano para chegar ao fim. Ela olhou para a família Oliveira. E 1 ano é muito tempo quando você tem R$ 400 sobrando por mês. Leonardo ficou em silêncio durante o resto da visita, observando Valentina trabalhar. Ela explicou cada etapa do processo legal, tranquilizou sobre os custos que seu escritório absorveria, deu conselhos práticos sobre como encontrar trabalho e tratou aquela família com uma dignidade e respeito que Leonardo raramente via em seus círculos sociais. Quando finalmente saíram, Leonardo estava visivelmente abalado. E então? Perguntou Valentina quando chegaram aos carros. O que achou? Leonardo demorou para responder. Ficou olhando para a casa simples, imaginando Joselito saindo a pé todas as manhãs para procurar emprego, Conceição calculando cada centavo no mercado, Pedro trabalhando em vez de estudar. Estou com raiva, disse finalmente. De mim? Por ter te mostrado isso? Não. Estou com raiva de mim mesmo. Leonardo se virou para ela. Por fazer parte de um mundo que permite que isso aconteça. Por ter passado 32 anos ignorando que pessoas como a família Oliveira existem. E o que você vai fazer com essa raiva? Leonardo olhou para ela e Valentina viu algo diferente em seus olhos. A frieza calculista havia sumido, substituída por algo mais humano, mais vulnerável. Não sei ainda. Mas sei que não posso fingir que não vi isso. Não posso voltar para minha cobertura e continuar a vida como se nada tivesse mudado. Bem-vindas reais problemas, Leonardo Almeida, disse Valentina suavemente. Agora você entende por que eu grito em protestos. E naquele momento, parado na rua esburacada de Cidade Tiradentes, Leonardo entendeu que sua vida havia mudado para sempre. Porque algumas verdades, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. E algumas pessoas, uma vez conhecidas, mudam tudo que você pensava saber sobre si mesmo. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Joselito Oliveira, a dignidade forçada de Conceição, a caderneta gasta com as contas cuidadosamente anotadas.
Levantou-se às 4 da manhã e foi para seu escritório doméstico. Mas, em vez de abrir os relatórios financeiros como sempre fazia, ficou parado na janela, observando a cidade acordar. Às 7 horas, ligou para Rodrigo Mendes. Rodrigo, preciso de informações sobre a Construções Delta. Tudo o que conseguir encontrar. Bom dia para você também, Leonardo, resmungou Rodrigo. Algum motivo específico? Apenas faça isso, e quero os dados até o final da manhã. 2 horas depois, Rodrigo apareceu no escritório da Almeida Corp, carregando uma pasta grossa. Encontrei muita coisa sobre a Delta, disse ele, jogando os documentos sobre a mesa. E nada muito bonito. Leonardo abriu a pasta e começou a ler. Construções Delta era uma empresa de médio porte, especializada em obras residenciais populares. Nos últimos 5 anos, havia uma série de denúncias trabalhistas, processos por demissões irregulares, multas por condições inadequadas de trabalho. Rodrigo, quanto eles faturam por ano? Cerca de 80 milhões, mas os lucros são baixos, aproximadamente 8 milhões anuais. Rodrigo se sentou. Leonardo, posso saber por que o interesse? Delta não é exatamente o tipo de empresa que costumamos investigar para aquisição. E se fosse? Como assim? Leonardo fechou a pasta e olhou para Rodrigo. E se eu quisesse comprar a Construções Delta? Seria um péssimo investimento. Empresa com problemas trabalhistas, margem de lucro baixa, reputação questionável. Rodrigo parou. A não ser que você queira comprá-la para reestruturar completamente. É exatamente isso que quero fazer. Leonardo passou o resto da manhã ao telefone com advogados, consultores financeiros e especialistas em fusões e aquisições. Às 2 da tarde, tinha um plano completo. Compraria a Construções Delta, reestruturaria a empresa com foco em práticas trabalhistas exemplares e usaria como modelo para outras aquisições futuras. Mas primeiro, precisava de uma advogada trabalhista competente. Às 5 da tarde, apareceu no pequeno escritório de Valentina sem aviso prévio. Marcos quase derrubou o café quando o viu entrar. Leonardo? Valentina levantou os olhos dos papéis que estava revisando. O que faz aqui? Preciso falar com você, é sobre trabalho. Que tipo de trabalho? Leonardo se sentou na cadeira velha de plástico em frente à mesa dela, ignorando o olhar curioso de Marcos. Quero te contratar. Para quê? Para me ajudar a comprar e reestruturar a Construções Delta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina largou a caneta e o encarou como se ele tivesse falado em mandarim. Você quer o quê? Comprar a empresa que demitiu Joselito Oliveira injustamente. E quero que você me ajude a transformá-la numa empresa que trate seus funcionários com dignidade. Leonardo, você bateu a cabeça? Pelo contrário. Acho que finalmente estou pensando com clareza. Leonardo se inclinou para a frente. Valentina, ontem você me mostrou um problema. Hoje eu quero mostrar uma solução. Sabe que solução? Em vez de apenas processar empresas que maltratam funcionários, que tal ajudar a criar uma empresa que os trate bem? Seus olhos brilhavam com uma energia que ela não tinha visto antes. Imagina, salários justos, plano de saúde decente, creche para filhos dos funcionários, programas de capacitação. Uma empresa que prove que é possível ter lucro sendo ética. Marcos sussurrou. Caralho, bem baixinho. Mas Valentina continuou olhando para Leonardo com ceticismo. E por que você faria isso? Porque ontem percebi que tenho 2 bilhões de reais e isso não me faz feliz. Mas a ideia de usar esse dinheiro para mudar a vida de pessoas como a família Oliveira, essa ideia me deixa mais animado do que qualquer negócio que fiz nos últimos 10 anos. Leonardo, isso é loucura. Você nem conhece o setor de construção. Mas você conhece os direitos trabalhistas. E eu conheço gestão empresarial. Leonardo sorriu. Valentina, você passou a vida lutando contra o sistema. Que tal ajudar a criar um sistema novo? Valentina ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando a proposta. Marcos estava boquiaberto na mesa ao lado. E qual seria meu papel exatamente? Diretora de Recursos Humanos e Compliance Trabalhista. Você criaria todas as políticas de pessoal, supervisionaria as condições de trabalho, garantiria que seguíssemos não apenas as leis, mas as melhores práticas possíveis. É o salário. O que você quiser, literalmente. Leonardo riu. Valentina, dinheiro não é problema. Consciência tranquila. Isso sim é valioso.
Valentina se levantou e começou a andar pela pequena sala, como sempre fazia quando estava pensando intensamente. E seu Joselito? Ele seria recontratado? Seria promovido a gerente regional, com aumento de salário e pedido formal de desculpas. E todos os outros funcionários que foram demitidos injustamente, recontratados, com indenização pelos meses sem trabalhar. Valentina parou de andar e o encarou diretamente. Leonardo, você tem certeza disso? Porque se for apenas culpa de rico querendo se sentir melhor consigo mesmo, muita gente vai se machucar quando você se cansar da brincadeira. Não é brincadeira, Valentina. Leonardo se levantou também. Ontem você me perguntou o que eu faria com a raiva que senti. Essa é minha resposta. Quero transformar raiva em ação. E se eu disser não? Então vou encontrar outro advogado e fazer mesmo assim. Mas prefiro fazer com alguém em quem confio. Alguém que vai me cobrar quando eu estiver sendo ignorante ou insensível. Valentina o estudou por um longo momento. Havia algo diferente nele desde ontem. Uma determinação que ia além de capricho de rico entediado. Marcos, disse ela sem tirar os olhos de Leonardo. O que você acha? Eu acho que o cara é maluco, respondeu Marcos honestamente. Mas é o tipo de loucura que pode dar muito certo. Ou muito errado. Valentina, disse Leonardo, posso te fazer uma pergunta? Qual é seu medo real? Que eu esteja mentindo sobre minhas intenções ou que eu esteja falando sério? A pergunta a pegou de surpresa. Ela percebeu que sim, estava com medo de que ele estivesse falando sério. Porque isso mudaria tudo. Seu trabalho, sua vida, sua relação com ele. As duas coisas, admitiu ela. Se eu estiver mentindo, você pode me processar e destruir minha reputação publicamente. Leonardo sorriu. Mas, se eu estiver falando sério, imagine o que poderíamos fazer juntos. Valentina respirou fundo. Era a decisão mais arriscada que tomaria em sua carreira. Está bem, mas com condições. Quais? Primeira, eu mantenho meu escritório. Vou trabalhar meio período na Delta. Meio período aqui, continuando a defender trabalhadores que precisam. Acordado. Segunda, tudo que discutirmos sobre políticas de pessoal tem que ser aprovado por mim. Nada de decisões unilaterais que afetem funcionários. Perfeito. E terceira, Valentina hesitou. Qual? Isso não pode afetar o que está acontecendo entre nós. Trabalho é trabalho. O resto é o resto. Leonardo sorriu então. Um sorriso que fez o estômago de Valentina dar uma cambalhota. Concordo completamente. Embora eu precise dizer que trabalhar com você vai tornar ainda mais difícil fingir que não estou me apaixonando. Marcos tossiu alto, claramente desconfortável com a intensidade do momento. Gente, vocês querem que eu saia e deixe vocês conversarem sozinhos? Não precisa, Marcos, disse Valentina, corando. Leonardo, vamos manter as coisas profissionais, pelo menos até entendermos se conseguimos trabalhar juntos. Está bem. Mas Valentina? Sim, obrigado. Por me dar uma chance de ser uma pessoa melhor. Naquele momento, olhando para aquele homem que estava disposto a gastar milhões para corrigir uma injustiça, Valentina percebeu que talvez Leonardo Almeida fosse realmente diferente de todos os bilionários que ela havia conhecido. E isso a aterrorizava e a emocionava na mesma medida. A aquisição da Construções Delta levou exatos 15 dias para ser concluída. Leonardo descobriu que quando você tem dinheiro suficiente e determinação real, os obstáculos burocráticos desaparecem rapidamente. Os donos da Delta, surpresos com uma oferta generosa de compra, aceitaram imediatamente. Valentina passou esses 15 dias dividida entre a incredulidade e uma animação crescente. Nunca havia pensado em trabalhar do outro lado, mas a perspectiva de criar políticas trabalhistas, a partir do zero, era sedutora. Na manhã da segunda-feira em que oficialmente assumiram controle da empresa, Leonardo e Valentina chegaram juntos à sede da Delta, um prédio comercial simples na zona norte de São Paulo. Nervosa? Perguntou Leonardo enquanto subiam no elevador. Aterrorizada, admitiu Valentina. E você? Também. Mas é uma sensação boa. Faz tempo que não me sinto desafiado de verdade. O primeiro encontro foi com a equipe de gerência existente. 5 homens de meia-idade que claramente não entendiam por que um bilionário havia comprado sua empresa pequena e problemática. Senhores,
disse Leonardo sentado na cabeceira da mesa de reuniões. Quero apresentar Valentina Costa, nossa nova diretora de Recursos Humanos e Compliance Trabalhista. Os homens olharam para Valentina com curiosidade mal disfarçada. Ela estava vestida profissionalmente, terno azul marinho, cabelos presos, postura confiante, mas ainda assim parecia jovem demais para o cargo. Doutora Valentina, disse Roberto Campos, o gerente-geral, qual é sua experiência em gestão de RH? 3 anos processando empresas que violam direitos trabalhistas, respondeu ela diretamente. Agora quero usar essa experiência para criar uma empresa que os respeite. O silêncio constrangido que se seguiu foi quebrado por Leonardo. Senhores, vamos ser diretos. Sei que vocês têm dúvidas sobre nossas intenções, mas quero deixar algumas coisas claras desde já. Ele abriu uma pasta com documentos. Primeiro, ninguém será demitido por causa da mudança de propriedade. Segundo, vamos revisar todos os casos de demissão dos últimos 6 meses. E terceiro, nossa prioridade será criar o melhor ambiente de trabalho do setor. Senhor Leonardo, disse Carlos Mendes, gerente financeiro, isso vai custar muito dinheiro. Nossa margem de lucro já é pequena. Carlos, nossa margem de lucro vai aumentar porque teremos funcionários mais motivados, menor rotatividade e uma reputação que nos permitirá competir pelos melhores contratos. Leonardo sorriu. Mas não se enganem. Se alguém aqui não conseguir se adaptar à nova cultura da empresa, teremos que fazer mudanças. Após a reunião, Leonardo e Valentina foram conhecer o chão de fábrica, o depósito onde ficavam materiais de construção e a área administrativa onde trabalhavam os funcionários que não iam diretamente para as obras. Doutora Valentina, uma voz familiar chamou quando eles entraram no depósito. Era Joselito Oliveira vestindo o uniforme da empresa e com uma expressão de completa surpresa. Seu Joselito, Valentina sorriu. Como está se sentindo no primeiro dia de volta? Confusa, doutora. Muito confusa. Joselito olhou de Valentina para Leonardo. Ontem eu estava desempregado. Hoje sou gerente regional com salário de R$ 4.500. Não entendo nada. Leonardo se aproximou e estendeu a mão para Joselito. Senhor Oliveira, eu sou Leonardo Almeida, novo proprietário da empresa, e quero pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu com o senhor. Joselito apertou a mão oferecida, ainda visivelmente confuso. Mas, senhor, eu nem o conheço. Por que o senhor está pedindo desculpas? Porque agora essa empresa é minha responsabilidade. E minha responsabilidade incluiu consertar os erros do passado. E a acusação falsa? O processo por justa causa? Cancelado completamente. Seu histórico será limpo. O senhor receberá indenização pelos 3 meses sem trabalhar. E terá uma carta de recomendação assinada por mim pessoalmente. Joselito olhou para Valentina, procurando confirmação de que não estava sonhando. É verdade, seu Joselito. Tudo verdade. O homem ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Então, para a surpresa de todos, seus olhos se encheram de lágrimas. Doutor Leonardo, o senhor não faz ideia do que isso significa. 3 meses sem conseguir dormir direito, minha esposa chorando escondida, meu filho trabalhando em vez de estudar. Sua voz falhou. Eu já não acreditava mais que existisse justiça no mundo. Existe, seu Joselito. Às vezes ela demora, mas existe. Naquela tarde, Leonardo e Valentina se sentaram no escritório principal para planejar as próximas etapas. Como se sente? Perguntou Leonardo, servindo café de uma máquina que claramente já tinha visto dias melhores. Estranha. Boa, mas estranha. Valentina aceitou a xícara. Leonardo, ver o rosto do seu Joselito hoje foi melhor que ganhar 10 processos. Para mim também. Leonardo se sentou na cadeira ao lado dela, em vez de atrás da mesa. Sabe, nunca havia sentido isso antes. O quê? A sensação de usar meu dinheiro para algo que realmente importa. É viciante. Eles ficaram trabalhando até às 8 da noite, criando políticas de contratação, planos de benefícios, programas de treinamento. A cada hora que passava, Valentina ficava mais impressionada com a seriedade de Leonardo. Ele não estava brincando. Realmente queria revolucionar a forma como aquela empresa tratava seus funcionários. Valentina, disse ele quando finalmente pararam para jantar uma pizza que haviam pedido. Posso falar uma coisa pessoal? Depende de quão pessoal. Trabalhar com você hoje foi
incrível. Ver sua paixão, sua competência, a forma como você se importa genuinamente com as pessoas. Leonardo parou procurando as palavras certas. Estou me apaixonando não apenas por você, mas pela pessoa que me torno quando estou com você. Valentina sentiu o coração acelerar. Durante todo o dia, havia tentado manter as coisas estritamente profissionais, mas a proximidade, o trabalho conjunto, a forma como ele a ouvia e respeitava suas opiniões, tudo conspirava contra sua determinação de manter distância. Leonardo, isso é complicado. Por quê? Porque agora trabalhamos juntos. Porque ainda somos de mundos diferentes. Porque... Ela hesitou. Porque eu também estou me apaixonando, e isso me assusta. Por que te assusta? Porque você tem o poder de mudar minha vida completamente. E isso é aterrorizante para alguém que sempre dependeu apenas de si mesma. Leonardo se inclinou para mais perto, suas mãos tocando levemente as dela sobre a mesa. Valentina, eu não quero mudar sua vida, quero fazer parte dela, do jeito que ela é, com tudo que você é. E se não der certo? Se descobrirmos que somos incompatíveis quando não estamos salvando o mundo juntos? E se der certo? Replicou ele. E se descobrirmos que somos ainda melhores juntos do que imaginamos? Valentina olhou para aquele homem que em poucos dias havia revirado sua vida de cabeça para baixo. Estava disposto a gastar milhões por uma questão de princípio, que a ouvia como se suas opiniões fossem as mais importantes do mundo. Uma regra, disse ela finalmente. Qual? Se tentarmos isso, se nos permitirmos ver o que pode acontecer entre nós, você tem que prometer uma coisa. O quê? Que não vai tentar me transformar na namorada que se encaixa no seu mundo. Não vou a bailes de caridade, não vou usar vestidos de grife, não vou fingir que me importo com fofocas da alta sociedade. Leonardo sorriu. Valentina, eu não quero que você se encaixe no meu mundo. Quero que você me ensine a viver no mundo real. E se minha família não gostar de você? Se meus amigos acharem que você é só mais um playboy bilionário, então vou ter que provar que eles estão errados. Leonardo apertou levemente suas mãos. Mas Valentina, você precisa me dar a chance de provar. Ela o estudou por um longo momento, pesando riscos e possibilidades. Finalmente tomou a decisão que mudaria tudo. Está bem, vamos ver no que dá. E quando Leonardo se inclinou para beijá-la ali mesmo no escritório da Construções Delta, cercados de papéis de políticas trabalhistas e projetos de melhoria, Valentina pensou que talvez algumas apostas valassem todos os riscos. Porque às vezes, quando você grita alto o suficiente por justiça, o universo conspira para trazer não apenas a mudança que você buscava, mas também o amor que nem sabia que precisava. 6 semanas haviam se passado desde que Leonardo e Valentina assumiram o controle da Construções Delta, e a transformação era notável. A empresa que antes era conhecida pelas práticas trabalhistas questionáveis, agora estava se tornando referência no setor. Valentina havia implementado um programa de creche para filhos dos funcionários, plano de saúde estendido para familiares, e até mesmo um curso noturno de capacitação profissional. Mas nem tudo eram flores. Naquela quarta-feira de maio, Valentina entrou no escritório principal da Delta visivelmente irritada, carregando uma pilha de documentos e com aquela expressão que Leonardo já havia aprendido a reconhecer. Significava que alguém estava prestes a levar uma bronca memorável. Bom dia, amor, disse Leonardo, levantando-se para beijá-la no rosto, como havia se tornado costume. Não me amor agora, Leonardo, respondeu ela secamente, jogando os papéis sobre a mesa. Temos um problema sério. O que aconteceu? Roberto Campos, seu querido gerente-geral. Valentina abriu um dos documentos com gestos bruscos. Descobri que ele está sabotando nossas novas políticas. Leonardo franziu a testa. Roberto havia demonstrado resistência às mudanças desde o início, mas Leonardo esperava que ele se adaptasse com o tempo. Que tipo de sabotagem? Do tipo que pode nos custar um processo federal. Valentina pegou uma série de e-mails impressos. Olha isso. Ele tem pressionado os supervisores a não relatarem acidentes menores, para não manchar nossa nova reputação. Tem convencido funcionários a não usarem os novos benefícios, dizendo que isso é coisa de funcionário fresco. Que ontem descobri que ele ameaçou demitir 2 operários que quiseram se inscrever no curso de capacitação. Leonardo sentiu raiva crescer no peito. Havia deixado claro desde o primeiro dia
que qualquer resistência às novas políticas seria tratada com rigidez. Você tem provas concretas? Tenho testemunhas, e-mails, gravações. Valentina se sentou na cadeira, claramente exausta. Leonardo, não podemos ter um gerente geral que trabalha contra tudo que estamos tentando construir. Então vamos demiti-lo. Não é tão simples. Roberto está há 15 anos na empresa. Tem boas relações com fornecedores e clientes antigos. Se demitirmos ele agora, pode causar instabilidade. E se mantivermos ele, pode destruir tudo o que construímos. Leonardo se sentou ao lado dela. Val, qual é sua recomendação? Confrontar ele diretamente. Dar um ultimato. Ou abraça completamente nossas políticas ou está fora. E você acha que ele vai escolher se adaptar? Honestamente, não. Acho que ele vai sair. Valentina suspirou. Mas temos que tentar. Uma hora depois, Roberto Campos estava sentado na sala de reuniões, visivelmente desconfortável. Era um homem de 55 anos, com a postura rígida de quem havia passado décadas no setor de construção civil, onde métodos antiquados eram norma. Roberto, começou Leonardo, Valentina trouxe algumas preocupações sobre como nossas novas políticas estão sendo implementadas. Senhor. Leonardo, posso ser franco? Roberto se inclinou para a frente. Algumas dessas mudanças estão criando problemas desnecessários. Os funcionários estão ficando acomodados com tantos benefícios. Acomodados como? Perguntou Valentina, mantendo o tom profissional, mas firme. Ah, doutora Valentina, a senhora não tem experiência no chão de fábrica. Roberto sorriu condescendentemente. Funcionário de construção precisa ser tratado com pulso firme. Se der muita moleza, eles relaxam. Leonardo viu Valentina cerrar os punhos e decidiu intervir antes que ela explodisse. Roberto, pulso firme não significa violar direitos trabalhistas ou desencorajar funcionários a usarem benefícios legítimos. Olha, Sr. Leonardo, com todo respeito, mas essa empresa funcionava bem antes dessas mudanças. Tínhamos lucro, cumprimos nossos contratos e tínhamos uma reputação terrível, alta rotatividade, e estávamos sendo processados a cada 2 meses. Interrompeu Valentina. Roberto, você está conscientemente trabalhando contra as diretrizes da empresa. Eu estou tentando manter a produtividade, mentindo sobre acidentes de trabalho, ameaçando funcionários que querem se capacitar. Valentina colocou os documentos sobre a mesa. Porque é isso que você tem feito. Roberto olhou para os papéis e sua expressão mudou. Percebeu que havia sido pego. Eu estava tentando evitar burocracias desnecessárias. Roberto, disse Leonardo, a voz baixa, mas firme, vou ser muito claro. Você tem 2 opções. Abraça completamente nossa nova cultura empresarial ou procura outro emprego. Não há meio termo. Senhor Leonardo, eu tenho 15 anos de casa. E você pode ter mais 15 desde que pare de sabotar nosso trabalho. Leonardo se levantou. Preciso da sua resposta até o final do dia. Após Roberto sair, Valentina ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando a situação. Você está bem? Perguntou Leonardo. Sim, só frustrada. Ela suspirou. Leonardo, este é exatamente o tipo de resistência que eu esperava, mas mesmo assim é desgastante. Você acha que fizemos a coisa certa? Fizemos a única coisa possível. Não dá para construir uma cultura nova mantendo pessoas que trabalham ativamente contra ela. Naquela tarde, Roberto apareceu no escritório deles com uma carta de demissão. Alegou que não conseguia se adaptar às novas diretrizes e preferia buscar oportunidades em empresas mais tradicionais. Bem, disse Valentina quando ficaram sozinhos. Pelo menos foi honesto no final. E agora? Precisamos de um novo gerente geral. Eu tenho uma ideia. Valentina sorriu pela primeira vez no dia. Que tal promovermos alguém de dentro? Alguém que abraçou nossas mudanças desde o início? Está pensando em quem? Joselito Oliveira. Leonardo olhou para ela surpreso. Eu, Joselito? Ele tem experiência para isso? Tem 18 anos de experiência no setor, conhece todos os processos, é respeitado pelos funcionários e, mais importante, ele entende na pele o que significa ser tratado injustamente. Valentina se animou enquanto falava. Leonardo, quem melhor para garantir que nossos funcionários sejam tratados com dignidade que alguém que já foi humilhado pelo sistema? Leonardo considerou a ideia. Era arriscada, mas tinha lógica. Você acha que ele aceitaria? Só há uma forma de descobrir.
No sábado seguinte, Leonardo e Valentina foram jantar na casa da família Oliveira. Era a primeira vez que Leonardo visitava uma família da periferia como convidado, não como observador, e ele estava genuinamente nervoso. Relax, disse Valentina enquanto caminhavam pela rua de terra até a casa simples. Eles já te adoram por ter dado o emprego de volta para o seu Joselito. A casa estava em festa. Conceição havia cozinhado durante o dia inteiro, preparando uma feijoada completa com todos os acompanhamentos. A mesa pequena da sala havia sido estendida com uma tábua de passar roupa coberta por uma toalha limpa, acomodando mais pessoas. Seu Leonardo. Conceição o recebeu com um abraço caloroso. Entre, entre. A casa é sua. Dona Conceição. Muito obrigado pelo convite. Trouxe uma sobremesa. Leonardo entregou uma caixa da melhor confeitaria de São Paulo. Ora, não precisava se incomodar, mas Conceição ficou visivelmente emocionada com o gesto. A mesa estava posta para 6 pessoas: Leonardo, Valentina, Joselito, Conceição e os 2 filhos do casal, Maria, de 22 anos, e Pedro, de 16. Seu Leonardo, disse Pedro, claramente nervoso, mas determinado a falar. Queria agradecer pelo senhor ter dado o emprego do meu pai de volta. Agora posso voltar a me concentrar nos estudos em vez de trabalhar no mercado. Pedro, você é um garoto inteligente. Educação é a coisa mais importante que você pode ter. Leonardo sorriu. E me diga, o que quer fazer quando terminar o ensino médio? Quero ser engenheiro, senhor. Engenharia civil, como meu pai. E vai ser, disse Joselito com orgulho. Já estamos vendo faculdades com bolsa. O menino tem notas excelentes. Durante o jantar, Leonardo observou a dinâmica da família. Havia amor genuíno ali, respeito mútuo, apoio incondicional. Era tão diferente da frieza calculada com que ele havia crescido, que chegava a ser emocionante. Seu Joselito, disse Leonardo quando terminaram de comer, posso conversar com o senhor sobre trabalho? Claro, seu Leonardo. Como está se sentindo como gerente regional? Bem, senhor, muito bem. É diferente de estar na obra, mas estou aprendendo. Joselito hesitou. Por que pergunta? Porque quero oferecer uma promoção. O silêncio se instalou na mesa. Todos olharam para Leonardo com expectativa. O senhor Roberto saiu da empresa. Precisamos de um novo gerente geral. Leonardo olhou diretamente para Joselito. Gostaria que o senhor assumisse o cargo. Eu? Joselito ficou pálido. Mas, seu Leonardo, eu não tenho estudo para isso. O senhor tem algo melhor que diploma. Tem experiência, honestidade e entende o que significa trabalhar honestamente e ser respeitado por isso. Leonardo se inclinou para a frente. Seu Joselito, preciso de alguém em quem confio para liderar nossa empresa. Alguém que vai garantir que todos os funcionários sejam tratados com a mesma dignidade que o senhor merecia ter recebido desde sempre. Conceição começou a chorar silenciosamente. Maria pegou a mão do pai, encorajando-o. Mas eu não sei se consigo... Pai, disse Pedro suavemente. O senhor sempre me disse para nunca ter medo de tentar coisas novas. Joselito olhou ao redor da mesa para sua família, para Leonardo e Valentina que acreditavam nele, para a oportunidade que nunca havia imaginado ter. Se o senhor acha que eu consigo, aceito. A festa que se seguiu foi espontânea e emocionante. Conceição abraçou Leonardo e Valentina como se fossem filhos. Pedro ficou falando sobre como agora tinha certeza de que conseguiria se formar em engenharia. Maria contou que finalmente poderia se concentrar na faculdade de enfermagem sem se preocupar com dinheiro. Mais tarde, quando Leonardo e Valentina estavam voltando para casa, ela o observou dirigindo em silêncio. No que está pensando? Perguntou ela. Em como minha vida mudou completamente em 2 meses. Leonardo sorriu. Val, há 6 meses eu era um bilionário entediado que não sabia nem por que acordava de manhã. Hoje sinto que finalmente entendi para que serve dinheiro. Para quê? Para mudar vidas, para criar oportunidades, para dar dignidade para pessoas que sempre foram invisíveis. Ele pegou a mão dela. E para encontrar o amor da minha vida no meio de um protesto na rua. Valentina riu. Quem diria que um grito de guerra seria a trilha sonora do nosso amor? O melhor grito que já ouvi na vida. 6 meses depois, a Construções Delta havia se tornado referência nacional em práticas trabalhistas exemplares.
Joselito Oliveira era capa de revistas especializadas como exemplo de liderança vinda da base. Pedro Oliveira havia conseguido bolsa integral em engenharia civil na USP. Maria havia se formado em enfermagem e conseguido emprego no Hospital das Clínicas. E Leonardo Almeida havia descoberto que a maior riqueza que um homem pode ter não se mede em dígitos bancários, mas na capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. No dia em que Valentina aceitou seu pedido de casamento, feito no mesmo local onde ela havia gritado pela primeira vez e chamado sua atenção, Leonardo entendeu que algumas vezes o amor chega da forma mais inesperada, não como uma melodia suave, mas como um grito de guerra que desperta tudo o que há de melhor em você. E quando duas pessoas decidem lutar juntas pelo que é certo, não há força no mundo capaz de detê-las.